Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e nessa quarta-feira eu quero que você fique conosco para acompanhar uma história real, uma pessoa que sofria muito, tinha um vazio que ela tentava preencher com coisas e pessoas e a situação dela piorou. Você vai acompanhar daqui a pouco. 020 7272 1010 é o número que você pode participar a partir de agora. Inclua se você também é uma pessoa vazia, se você tem sofrido com depressão, se você tem sofrido com traumas do passado e você não tem sabido como lidar com essa situação, estaremos orando por você. Daqui a pouco, prepare o seu copo com água. Aí, todas as quartas-feiras, na Igreja Universal, nós temos reuniões especiais, onde nós temos falado do Reino dos Céus. O Reino dos Céus é o lugar onde todos nós deveríamos pensar a respeito. E como que nós podemos garantir a nossa entrada no Reino dos Céus? Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Eu vi aquela multidão, a torcida gritando e tal, e o jogo começando, e eu fui para um canto, e aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu nome é Janaína Santos, tenho 30 anos. Eu cresci num ambiente assim, familiar, meio desestruturado, né? Eu e a minha irmã gêmea era de um pai e a gente, quando tinha 5 anos mais ou menos, a minha mãe contou que ele deixou a gente quando a gente era pequena. Então eu já cresci com uma revolta muito grande, né? Porque eu não entendi o porquê que ele tinha deixado a gente. E a ausência do meu pai, assim, na minha vida foi muito importante. Tanto que quando eu tinha 12 anos, foi a primeira vez que eu tentei o suicídio. Eu achava assim que eu não tinha valor, por mais que eu tinha o carinho da minha mãe, eu tinha o carinho do meu padrasto, mas eu tinha muitos conflitos. Então, eu achava assim que se eu tivesse tirado a minha própria vida, eu não ia fazer falta. Desde essa época já era um vazio que tinha dentro de mim, mas eu não sabia, né, o que era, a falta do que era. E tinha um tio que torcia, e ele me chamou uma vez para assistir o jogo do Corinthians, né, eu falei, tá bom, vou assistir. Aí eu fui assistindo os jogos, consequentemente, e aí me despertou o interesse de conhecer mais do Corinthians, né. Fui pra quadra, né, da Gaviões da Fiel, e lá foi me apresentado que ia para jogos, que tinha meninas também, foi me apresentado também o carnaval, e aí eu comecei. Primeiro eu entrei na escola de samba, né, desfilei por 1 ano, e aí eu consegui muitos amigos, né, tinha muita gente que queria ficar perto de mim, né, eu era muito bem vista lá. Aí depois eu entrei pra torcida mesmo, né, e os meninos me aceitavam muito bem na torcida organizada. Passou por um tempo assim na minha cabeça, e se eu fosse um menino? Né? Porque talvez os meninos são mais aceitos melhor do que as meninas, né? Então eu comecei a me vestir igual o homem. Eu usava calça de homem, usava boné, eu andava igual um homem mesmo. Então eu comprava roupa do Corinthians, o meu quarto era todo do Corinthians, todo salário que eu recebia no final do mês era para comprar roupa do Corinthians. Fui convidada para desfilar, para apresentar a roupa do Corinthians, então eu falei, nossa, que legal, né? O pessoal tá me vendo. E eu falava assim, agora eu me achei. Agora eu queria viver mais daquilo, né? Falei, a minha vida agora vai ser o Corinthians. Eu era tão fanática a ponto de venerar a bandeira, não podia falar mesmo mal do Corinthians pra mim, eu brigava, eu tinha amigos que era de outra torcida e perdi essas amizades, né? Inclusive com a minha irmã também parei, né, de falar por causa do Corinthians. Então, domingo pra mim era jogos, né? Quando eu não tava no jogo, eu tava na quadra. Então, eu virei sócio torcedor pra poder ir em todos os jogos, né? Meu salário todo era do Corinthians, né? Porque eu queria ter muito mais coisa, então, e eu sempre comprava muito, gastava muito, uniforme, né? Teve um relacionamento que um rapaz falou assim, não dá pra ficar com você, porque você é louca. Não dá, porque era assim, o Corinthians era em primeiro lugar na minha vida, depois as outras coisas, sabe? Mas não era aquilo ainda que eu procurava. Era legal nos jogos, na hora que a gente tava torcendo, né? Mas muitas vezes eu fui pra quadra e me senti vazia, né? Eu tinha que fingir que eu tava feliz também. De noite eu não conseguia dormir, tinha muito pesadelo, eu me beliscava, tinha muita insônia, via vultos, ouvia vozes.
E eu tinha essas paralisias do sono, que eu ficava presa e eu não conseguia acordar de jeito nenhum. E quando eu conseguia acordar, né, porque eu me mexia, eu não dormia mais. Teve uma vez que foi a estreia do Corinthians no novo estádio e eu queria muito ir. Eu tinha um dinheiro guardado, né? E eu falei pra minha mãe, olha, eu vou tentar ir pra esse jogo. E aí eu fiz um sacrifício, usar aquele dinheiro, comprar um ingresso caríssimo que tava vendendo pra poder entrar. Aí, quando eu entrei no estádio, né, eu vi aquela multidão, a torcida gritando e tal, e o jogo começando, e eu fui pra um canto, e aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E dentro de mim eu tava me sentindo triste, vazia, começou a passar um monte de pensamento na minha cabeça. Até quando eu vou ficar nessa vida? Até quando? Eu já tinha perdido o meu relacionamento, tava sozinha mesmo. Naquele dia eu não tinha amigo nenhum comigo. Eu já tinha até pensado em suicídio novamente. Para ajudar ainda nesse dia o time perdeu. 0 para o Corinthians, 1 para o Figueirense. Então eu fiquei pior ainda, né? Eu falei, nossa, gastei dinheiro à toa, que eu poderia ter feito outra coisa. Eu cheguei em casa, né, muito triste. Aí minha mãe falou assim, filha, olha, amanhã eu e sua tia vai numa igreja. Aí eu falei, que igreja que é, mãe? Ela falou, eu não sei, mas a gente vai numa igreja. Eu falei, então eu vou. Vou com vocês, eu vou levar vocês e eu vou. Até então eu não sabia que era Universal, porque eu tinha muito preconceito com a Universal por ouvir falar. E aí a gente foi. Quando eu olhei o nome, Igreja Universal, eu falei, não acredito que é essa igreja. Mas aí eu já tava aqui, eu falei, vou entrar. E aí eu entrei. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Nossa, naquele dia, tudo que o pastor falou, tudo que ele pregou, parecia que foi direcionado para mim. Eu chorei tanto, mas eu chorei assim porque parecia que tava me lavando, né? De tudo daquelas tristezas, né? Que eu tinha sofrido, do meu passado. E depois eu fiquei tão aliviada, tão bem, né? No final da reunião, que eu falei assim, ai mãe, eu vou vir de novo. A primeira mudança que eu vi foi porque eu conseguia dormir. Na primeira vez que eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei em casa e eu consegui dormir. Eu não tive pesadelo, né? Eu dormi com a luz apagada, não tive pesadelo. Então, as minhas noites foram de paz. Foi a primeira vez, assim, real, né? Que eu ouvi que eu podia mudar de vida. Nossa, eu senti, eu falei, Deus tá aqui. Primeira coisa que eu comecei a fazer foi abrir mão, assim, já tinha aberto mão das coisas do Corinthians, né? Do Corinthians, mas eu abri de vez. Então, algumas amizades que eu ainda tinha, eu abri mão de amizades. O meu comportamento começou a mudar. Eu vi que as minhas vestes, né? A forma que eu me vestia não era legal. Eu falava muito palavrão, eu falava muita gíria. Então, eu percebi que eu tinha que parar, né, que eu fui abrindo mão dessas coisas, né? Aí o pastor ensinou a gente a meditar. Olha, vocês medita na palavra de Deus, né? Fala com Deus, lê os livros, né? Então, eu comecei a ler o livro do batismo com o Espírito Santo, nos passos de Jesus, né? Então, foi assim, foi a minha caminhada para poder conhecer a Deus de verdade. Eu entendi que eu precisava, para mim poder ser uma nova pessoa, eu tinha que morrer a Janaína velha. Então, eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou me batizar. E eu falava, Deus, eu quero te conhecer. Eu preciso conhecer esse Deus que todo mundo fala, que é vivo, que, né, eu preciso conhecer o Espírito Santo. Eu só ouço falar do Espírito Santo, mas eu ainda não tenho, não sei como que é. E aí, aquele dia, eu estava tão disposta para falar com Deus, para ouvir Deus, e eu desci para a reunião de domingo. E aí, eu lembro que eu não esperei o momento da busca. Logo no começo da reunião, eu falei assim, eu comecei a orar. Meu Deus, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso que o Senhor me batize com o Espírito Santo, eu já fiz tudo, eu já abri mão de tudo, eu já sacrifiquei tudo que eu tinha e eu preciso do Senhor, né? Fala comigo, meu Deus. E ali, enquanto eu tava buscando, nossa, veio uma certeza. Deus falou comigo. Ele falou assim, eu sou o seu pai. Nossa, isso pra mim foi... Nossa, eu até me emociono, porque... aquilo que eu buscava lá atrás, quando eu era pequena, quando Deus falou assim pra mim, eu sou o seu pai, nossa, foi como se eu tivesse sido abraçada mesmo, sabe, por um pai. E aí, ele falou, eu sou contigo. E eu tive a certeza naquele dia que eu recebi o Espírito Santo.
Porque eu saí de lá tão feliz, é como se o buraco fosse tapado, né? E aí eu falei assim, era isso que eu procurava e eu nunca encontrei. Como se, né, em tudo que eu procurei, assim, nas festas, no Corinthians, em relacionamentos, que eu não consegui encontrar, naquele momento eu encontrei. Eu fui preenchida, tipo, vazio sumiu. Depois do Espírito Santo, Deus, ele foi encaixando as coisas assim na minha vida, né? Como se minha vida fosse um quebra-cabeça, ele começou a encaixar as pecinhas. E uma das pecinhas era, né, o meu pai. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Finalmente, assim, depois de 30 anos, quando eu abracei o meu pai, parecia Deus me abraçando. Porque eu senti um amor tão grande por ele. E eu falei assim, ele olhou pra mim e ele falou, filha, você me perdoa? Eu falei, pai, você já tá perdoado. E hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso, a gente se fala muito, todos os dias a gente se fala. Meu relacionamento com a minha mãe melhorou 100%, a gente se tornou amiga. Assim, a minha mudança despertou, assim, a mudança na minha irmã. Então, ela veio, né, também, ela se batizou, ela recebeu o Espírito Santo. Então, hoje a gente é melhores amigas. Nossa, eu e minha irmã somos melhores amigas. Né? E fica visível para todo mundo. A gente fez o nosso casamento juntas, né? Então, aonde uma tá, a outra também tá. A minha bandeira é o Senhor Jesus. Aquele vazio foi preenchido por Ele. Então, não tinha mais que idolatrar outras pessoas, né? Nem time, nem nada. É o Senhor Jesus. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é Tua Palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou a história da Janaína, que por ser vazia, né, e hoje ela reconheceu isso, ela tentava preencher a todo custo, né, com o fanatismo, com amizades, com os vícios e de mal a pior. Quando você tem algo que você quer colocar no lugar de Deus, seja a sua família, seja um familiar, seja o dinheiro, seja um trabalho, seja uma posição, seja um título, e você quer colocar no lugar de Deus, é claro que você não vai conseguir preencher o vazio. Talvez você possa ter uma sensação de alegria, como ela, que quando ela participava dos jogos, ela ali tinha aquele entusiasmo, aquela alegria, mas ao finalizar, quando voltava para casa, a tristeza voltava, porque na verdade não tinha ido embora. Estava ali, mas disfarçada, maquiada, né? E você talvez tenha tentado esconder aquilo que você, diante dos seus olhos, você sabe a verdade e você tenta tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim. Não tente mais esconder a realidade. Busca Deus, coloque a Deus em primeiro lugar e com certeza Ele vai ocupar esse vazio no seu interior. Ele vai transformar essa tristeza, esse vazio, essa angústia na alegria. Hoje, a Janaína tem um testemunho para contar. Hoje, a Janaína tem paz, tem o prazer de servir a Deus e todo aquele fanatismo, né? Tudo aquilo, toda a força que ela colocava antes para preencher o vazio que ela tinha dentro de si, agora ela se dedica em buscar a Deus e ajudar as outras pessoas que, assim como ela antigamente, estão sofrendo hoje. E esse é o plano de Deus. Deus, Ele quer que você seja transformado e aquilo que você receber gratuitamente, que você transmita para outras pessoas, né? Que você venha ajudar o seu próximo, principalmente mostrando para ele que sim, existe uma saída, existe uma solução.
Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. O número 9 está relacionado à plenitude na Bíblia. O Senhor Jesus proferiu 9 bem-aventuranças. São 9 os segmentos para o fruto do Espírito Santo e 9 os dons espirituais. Já pensou usar a fé que você tem em 9 preces poderosas para alcançar a graça que você tanto precisa? A poderosa novena no Teatro Rainbow. Faça essa novena para curas milagrosas, casos impossíveis e abrir caminhos. Neste domingo, às 10 da manhã, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos em favor desta pessoa que nos acompanha nesta oração, pedindo forças, pedindo para que o Senhor venha preencher a alma dela, para que o Senhor venha ocupar, meu Pai, o vazio que há na alma dela. O Senhor tem esse poder, o Senhor conhece tudo o que se passa dentro de nós. Por isso nós te pedimos, meu Deus, que se essa pessoa está talvez dependendo da atenção de outras pessoas, ela está dependente de drogas, dependente de substâncias que têm impedido ela de usar a fé inteligente, racional, ajuda, liberta ela desse mal, livra ela dessas trevas, densas trevas que têm tentado cobrir os olhos espirituais e que pela fé ela seja livre. Consagra esta água, que ao beber da água seja ela renovada e tenha paz. Beba da água com fé. Graças a Deus. Tenha certeza de uma coisa. Quando você decidir colocar a Deus em primeiro lugar, você já não será mais dependente de nada nem de ninguém. Porque Deus será a fonte que sacia a sua sede. E todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 10 da manhã ao meio-dia, às 3 da tarde às 7h30, às 6 da tarde com o grupo jovem ou algo a mais e a reunião principal às 7h30. Buscando, investindo no mais importante, que é a sua alma. E lembrando que todos os domingos temos a poderosa novena, essa reunião especial, esse propósito que em todo mundo estamos realizando para que você e a sua família sejam alcançados pelo poder de Deus. Para mais informações, 020 7272 1010, você pode escanear o código que aparece aqui no seu televisor para que você inclua o seu nome em oração. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.